Em específico, a gente vai te contar sobre os miomas. Miomas uterinos são os tumores benignos mais comuns do aparelho reprodutor feminino, chegando até atingir 70% das mulheres ao longo da vida. Isso é muita gente, né? É verdade, gente. Embora muitas pacientes não apresentem sintomas, outras convivem com sangramentos intensos, anemia, dores pélvicas e dificuldades para engravidar. A boa notícia é que os avanços da medicina, como a cirurgia robótica e minimamente invasiva, permitem hoje retirar os miomas, preservando integralmente o útero e também a fertilidade. E para explicar os tipos de miomas, os sinais de alerta e as opções de tratamento, a gente recebe agora o ginecologista e especialista em cirurgia robótica, o Dr. Carlos Henrique. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Panorama. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ibrahim. Boa tarde, Érica. Obrigado pelo convite. Tá? Sempre uma honra estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre miomas uterinos, né? E o quanto afeta hoje as mulheres e o que tem a ver com a fertilidade também, que é um ponto importante nas pacientes jovens hoje. E a tecnologia, que vem ajudar hoje realmente as mulheres. A cirurgia robótica é uma cirurgia realmente de avançada, que traz conforto para o cirurgião, traz tranquilidade e os benefícios para a paciente são os maiores, na verdade. Maravilha. Doutor, é um diagnóstico frequente, né, comum, como a gente falou aqui, mas muitas mulheres ainda se assustam quando ouvem essa palavra mioma. Muitas passam anos sem saber que tem de fato aquela doença e aí não vão atrás. O que de fato que essas pessoas, as mulheres, precisam entender sobre essa condição? O mioma é um tumor benigno, quase 90 e pouco por cento dos miomas são benignos, tá? São células lisas, do músculo liso, e pouca porcentagem poderia evoluir para câncer. É menos de 1%, que é o mioma sarcoma. É um diagnóstico fácil, só fazendo uma ultrassom. Geralmente as pacientes são assintomáticas, tá? Geralmente as pacientes que têm sintomas são pacientes que são miomas maiores, tá? E dependendo da localização do mioma, a gente encontra alguns sintomas diferentes, na verdade. Doutor, e o que explica esse grande número de mulheres que são acometidas pelo mioma? A gente citou aqui no início da entrevista que chega em torno de 70% das mulheres ao longo da vida vão lidar com o mioma. Por que esse número é tão grande? Existem vários fatores que poderiam ajudar nessa porcentagem. Por exemplo, as pacientes que têm um gene, tá? Típico também, é genético, tá? Hereditário. Tá? As pacientes de raça negra também, elas têm um pouquinho a mais a tendência de ter miomas, tá? Mas, como Ibrahim falou, a grande porcentagem das pacientes são pacientes que estão na idade reprodutiva. E são benignos. Só que como miomas pequenos, depende da localização, às vezes não tem sintomas. Então, os sintomas, elas dependem da localização do mioma e do tamanho do mioma. Se eles são anteriores, se são posteriores, se se encontram na metade do útero, que poderiam afetar na fertilidade. Aquelas pacientes que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar e fazem uma ultrassom e encontram que tem um mioma, na verdade. Então, o diagnóstico é clínico como de imagem, fazendo uma pequena ultrassom simples, tá? Transvaginal, se a paciente já teve relação sexual, ou uma ultrassom pélvica, se a paciente não teve relação sexual. Exames adicionais como ressonância magnética pélvica também ajuda bastante também, tá? Mas o importante é que tem tratamento. Perfeito. Vamos chamar a primeira tela de mito ou verdade para o doutor ajudar a gente a desvendar algumas sentenças. Doutor, é mito ou verdade que todo mioma uterino é um tumor maligno ou tem um risco alto de se transformar em um câncer? É mito. Na verdade, quase 90 e pouco por cento dos miomas são benignos, tá? Menos de 1% os miomas se convertem em malignidade. Existe um tipo de mioma que é o mioma sarcoma. É um mioma maligno que realmente
afeta e o crescimento dele, a evolução é muito rápida. Estou falando de 3 meses. Então, os miomas, geralmente benignos, eles crescem na média de 1 centímetro por ano. Uhum. Perfeito. Doutor, a gente tem aqui essa ideia, né, de que é um mito, que na verdade todos os miomas, eles são, em grande parte, esses miomas, eles são benignos, não vão evoluir para outras situações, mas quando a gente fala em afetar uma gravidez, por exemplo, é preocupante que essa mulher tenha um mioma ou não necessariamente? Ibrahim, dependendo muito da localização do mioma. Se a gente divide a localização do mioma, os miomas subserosos são aqueles que estão fora praticamente do útero. Os miomas intramurais, aqueles que se encontram na parte muscular do útero, e os miomas submucosos, que se encontram no meio do útero, na cavidade endometrial. Então, os miomas que realmente poderiam afetar a fertilidade são aqueles miomas submucosos, são os miomas também mais sintomáticos, o paciente sangra muito, mais de 7 dias, o fluxo é intenso, elas poderiam ter cólicas também. Então, vai depender muito da localização do mioma para afetar a fertilidade da paciente. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos chamar a próxima tela aqui? Estamos recebendo aqui o doutor Carlos Henrique, ginecologista, especialista em cirurgia robótica, que está nos ajudando, né, Érica, a entender um pouquinho melhor sobre toda essa situação de mitos ou verdades. É isso. Doutor, é mito ou verdade que descobrir um mioma é sinônimo de que a mulher terá que passar por uma cirurgia para retirar todo o útero? É mito. Os miomas vai depender da localização deles, tá? Onde que se encontram para ver os sintomas da paciente. Tem paciente que mantém um mioma de 1 centímetro, 2 centímetros a vida toda, não atrapalha a fertilidade delas, tá? E elas poderiam se manter. Existem tratamentos alternativos, tá? Para chegar na cirurgia. A cirurgia é o último caso, tá? Caso a paciente talvez não consiga engravidar, talvez o mioma se encontre na parte endometrial do útero, tá? Afetando a fertilidade, talvez está comprimindo algum órgão, tá? Pode ser intestino, bexiga, ureter. Então, vai depender da localização e o tamanho do mioma. Lembrando que existe tratamento antes da cirurgia. Então, cada caso é um caso diferente, um caso personalizado para cada paciente, tá? E o tratamento varia, na verdade. Então, não todo mioma é cirúrgico. Ok, perfeito. Essa era uma dúvida também que a gente queria esclarecer. Além disso, doutor, quando a mulher recebe ali o diagnóstico de mioma e ela está grávida, essa mulher vai conseguir ter o parto por vias naturais, ela vai conseguir ter normal, como a gente fala, ou necessariamente uma mulher que tem mioma ali por uma questão de segurança, ela vai ter uma cirurgia cesariana para conseguir dar à luz? O mioma vai depender da localização dele para contraindicar o parto normal. Se o mioma que se encontra no istmo, na parte do colo do útero, onde atrapalha a saída do bebê, realmente vai ser contraindicado o parto vaginal. Se o mioma que se encontra na parte posterior, na parte fora do útero e que não atrapalha o canal vaginal, não contraindica a via vaginal. Entendi. Tá? Então, e não é indicativo de cesariana também, tá? Então, entendi. Não é indicativo de cesariana. Então, em geral, a localização desse mioma que vai determinar o quão grave ele é, a gravidade desse mioma, seria isso? Exatamente. Se o mioma realmente volumoso, de 8, 10 centímetros, que realmente está no colo do útero, atrapalhando a saída do bebê, realmente contraindica o parto vaginal, seria a cesariana. Okay. Agora, doutor, antes da gente ir para a última tela, existem as mulheres que elas descobrem o mioma justamente porque estão nessa tentativa de engravidar, não conseguem, são assintomáticas, vão lá ao ginecologista e descobrem que tem um mioma. Agora, tem mulheres que têm os sintomas e passam vários anos ali sangrando muito, tendo dores absurdas de cólica, até porque a sociedade naturaliza que é normal a mulher sentir dor. O que o senhor diz para essas mulheres com relação ao alerta dos sintomas mesmo, assim? Desconfie se você sente isso, se você sente aquilo, procure um ginecologista porque pode ser uma condição de mioma e você nem sabe. O que acontece, Érica? Os miomas geralmente são assintomáticos. A grande maioria são assintomáticos. Os miomas que realmente têm sintomas são miomas submucosos. Raramente os miomas
dão cólica, raramente. Então, a gente tem que investigar outros diagnósticos. 50% das pacientes que têm mioma têm endometriose ou adenomiose, que poderia justificar a cólica pélvica e talvez a infertilidade. Porque o mioma que se encontra na parte intramural, na parte muscular do útero, realmente não atrapalha engravidar. Ou fora do útero, não atrapalha engravidar. Então, a gente tem que procurar outras causas, tá? Que talvez atrapalhem a infertilidade. Como eu falei, 50% das pacientes que têm mioma está associado a endometriose e adenomiose. Ok, temos mais uma tela de mito ou verdade por aqui. Mito ou verdade, é perfeitamente possível que uma mulher tenha miomas no útero e nunca apresente nenhum tipo de sintoma. É verdade. É verdade, Ibrahim. Então, assim, como eu falei, os sintomas geralmente do mioma, quase todas as pacientes, miomas pequenos, são assintomáticos. E vai depender da localização, mais uma vez falando sobre eles. Os miomas que se encontram na parte endometrial, onde se hospeda, se aloja o feto, realmente vai ter mais sintomas. Ok. Então, é verdade. E, doutor, a mulher que conviveu a vida inteira com miomas, quando ela chega na menopausa, há algum tipo de influência dos miomas no período em que ela vai entrar ali no climatério? Ou a menopausa também seria uma solução, uma cura, entre aspas, ali para aquele mioma? Exatamente. Os miomas na menopausa, eles não desaparecem, tá? Os miomas são hormonodependentes, eles se alimentam de hormônio, é por isso que eles crescem na idade reprodutiva da mulher, porque a mulher está cheia de hormônio. Chegando na época do climatério, menopausa, os hormônios da mulher começam a diminuir. Portanto, os miomas poderiam diminuir de tamanho na menopausa, porque a mulher não tem hormônio. Então, os miomas começam a regredir de tamanho, mas eles não somem. Eles ficam mais pequenos, mas eles não desaparecem. Entendi. Mas nesse caso, teria que ter uma avaliação muito rígida para verificar se valeria a pena essa mulher fazer uma cirurgia para retirada dos miomas ou do útero ou da estrutura que estaria comprometida, ou deixar a mulher viver ali com aquele mioma, né, doutor? Em que casos é necessário fazer a retirada? Vai depender muito do sintoma da paciente. Se uma paciente que está sangrando, está trocando 4 ou 5 fraldas por dia, ela menstrua 10, 15 dias, ela não vai ter qualidade de vida. Então, nesse caso, esperar a menopausa vai demorar 1 a 2 anos que a paciente... A etapa do climatério, a perimenopausa, que a gente chama, ele dura entre mais ou menos 24 meses. Ok. Menopausa é quando a paciente deixa de menstruar 1 ano. Talvez, se esperar esse tempo que a paciente entra na menopausa, ela não vai ter qualidade de vida. Ok. Ela vai ter mais infecções vaginais, sangramento, anemia, esse tipo de coisas. Então, aí, nesse caso, a cirurgia é indicada. Perfeito. Mais uma tela de mito ou verdade? Mito ou verdade que os miomas uterinos podem ser a causa direta de sangramentos menstruais intensos, anemia e dificuldade para engravidar? Depende muito da localização dos miomas. Como eu já falei, os miomas que se encontram na parte endometrial do útero, na parte do meio, onde se hospeda, se aloja o feto, realmente são os miomas mais sintomáticos. As pacientes sangram, tá? Mas, por exemplo, se um mioma de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, que se encontra na cavidade endometrial, poderia fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é a videoesteroscopia. Entrar uma câmera pela vagina, atravessa o canal endocervical, entra na cavidade uterina e retira esse mioma e muitas vezes melhora o sintoma da paciente. Então, cada caso é um caso individual para cada paciente. O tratamento muda para cada paciente. Tem pacientes que a gente passa terapia hormonal e melhora realmente os sintomas da paciente. Então, Maravilha. vai depender muito disso. Maravilha, doutor. Muito explicativo. É um assunto que realmente é de grande interesse. Até como a gente viu aqui, muitas mulheres vivem com mioma e enfrentam diversas dificuldades, ou não também. Mas, doutor, para quem está
com essa suspeita ou para quem necessariamente já tem um diagnóstico de mioma, qual é a mensagem que o senhor pode deixar para essa mulher? Que se tem mioma, tem que investigar. Fazer uma ultrassom transvaginal, fazer os exames de rotina, sempre lembrando, a rotina ginecológica é muito importante para o diagnóstico de mioma. Fazer uma ultrassom transvaginal, fazer o Papa Nicolau, uma ultrassom da mama, acho que esses são os exames mais importantes da saúde da mulher, na verdade. E avaliar o corpo da paciente. Cada paciente se conhece, cada paciente sabe que está piorando o fluxo, está tendo mais cólica, então procurar um ginecologista. Eu vou contar um caso de uma paciente que eu operei, eu tirei 53 miomas dela. Nossa. E ela está grávida agora. Nossa. Ela perdeu a chance de engravidar há um tempo atrás, onde todo mundo queria retirar o útero dela. É uma paciente de 30 anos de idade. Caramba. E aí ela chegou ao meu consultório e eu falei para ela, não, vamos fazer uma tentativa de salvar esse útero. A gente tirou 53 miomas. Nossa. Com toda a minha equipe. Hoje ela tem, acho que 18 semanas, tá? Ela engravidou depois de 2 anos. Então existe uma luz no final do túnel. Se aquelas pacientes que querem engravidar, a cirurgia muitas vezes ajuda e faz o sonho realidade, na verdade, de ser mãe. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença aqui com a gente, pelas explicações. Se as pessoas quiserem lhe encontrar nas redes sociais, como é que podem fazer? DR Carlos Henrique, sem H, Carlos Henrique Azenjo, tá? Pode encontrar no Instagram ou no Facebook. Perfeito, está aparecendo aí na sua tela, você pode procurar o Instagram do doutor. Ele é ginecologista, especialista em cirurgia robótica e tem um trabalho super importante nessa área, né, de cuidados com as mulheres, com a saúde íntima da mulher e com relação ao enfrentamento e tratamento do mioma. Doutor, seja sempre bem-vindo e até a próxima. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Abraim. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Até a próxima.